como merenda escolar, ele é o programa mais antigo na área de alimentação e nutrição do Brasil, né? Vejam que ele é instalado em 1955, através do decreto 3706, quando se cria, então, a campanha de merenda escolar. Nesse momento, né, lá em 1955, tinha um caráter mais assistencialista, que ao longo de todos os anos, né, principalmente na década de 90 e 2000, a gente foi vendo uma reformulação do PENAE. Ele deixa de ser um programa, uma assistência, para ser compreendido como um braço fundamental na educação, para garantir alimentação adequada e saudável e sustentável em caráter universal, porque ele é para todos os alunos matriculados na rede pública de ensino, e ele passa, então, a ser um programa central para o desenvolvimento infantil e de todos os escolares na educação. Ele também passa a ser uma política que fortalece outras políticas na área de alimentação e nutrição, na área de saúde, desenvolvimento, agricultura. E aí, né, só para a gente entender como que ele funciona, ele é regulamentado pelo FNDE, aquele fundo que eu falei para vocês, que coordena e transfere os recursos financeiros e quem também planeja normas gerais de planejamento, monitoramento e avaliação. Então, resoluções, as leis que regem o programa são, bem como o repasse financeiro, são realizados pelo FNDE para as entidades executoras, que são prefeituras, governos estaduais e escolas federais. E essas entidades executoras é que executam o PENAE, né? E elas precisam o quê? Garantir a oferta de uma alimentação saudável nas escolas, promover ações de EAN, que é um objetivo, um propósito muito importante do PENAE. Elas também devem fazer a prestação de contas do recurso repassado pelo FNDE e devem também compor com recursos do seu orçamento próprio. Então, a gente tem uma verba que vem do FNDE para alimentação escolar, mas municípios e estados devem compor essa verba com recursos do próprio município e estado, para que se tenha, então, um valor de uma refeição que seja adequado, saudável e sustentável. Para o programa, né, chegar aqui no ator principal dele, que é o aluno, ele precisa de vários atores para que ele consiga ser executado, né? O nutricionista, por lei, ele precisa ser o responsável técnico, ou o RT, que a gente chama, né, do programa. Mas a gente tem, então a gente tem o RT, a gente tem já a entidade executora, então o gestor aqui tem um papel fundamental para a execução do programa. A gente tem os merendeiros, né, conhecidos como merendeiros, em alguns lugares a gente já chama de manipulador de alimentos, né, cozinheiros, eles que preparam a alimentação diariamente, são atores que sem eles, assim, tudo que a gente planeja pode não funcionar, então são fundamentais. Professores e diretores de escola, tanto participam na execução como nas ações de EAN, como também participam da política, né, através dos projetos políticos, pedagógicos das escolas. A gente tem os conselheiros, né, do CAI, para o PENAE funcionar é obrigatório também se ter o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, e aqui o nosso ator principal, que é o aluno. Então, a gente tem o objetivo principal do PENAE, né, é a oferta de refeições saudáveis, sustentável e adequada, e também ações de educação alimentar e nutricional. Não é só oferecer a alimentação, mas é transformar a alimentação dos nossos alunos. E tendo, né, com isso, o objetivo de garantir
o crescimento infantil, melhorar a aprendizagem, promover o desenvolvimento biopsicossocial, melhorar o rendimento escolar e formar práticas alimentares saudáveis. Só para a gente ter uma ideia da abrangência do PENAI, como eu falei, ele atende universalmente a todos os alunos da rede, são em torno de 42 milhões de alunos. Ele está presente nos 27 estados, nos 5.570 municípios, 162 mil escolas quase, e anualmente utiliza recursos aí na ordem de bilhões. Aqui é um esqueminha bem prático da gente entender. Então, o FNDE, né, ele envia recurso para a Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria Estadual, ela envia esses recursos para as escolas públicas estaduais. Esse é um modelo que a gente chama de descentralizado, né, porque cada escola pública no estado gera o seu recurso, faz as suas compras, diferente muitas vezes do município, que a Secretaria de Educação né, centraliza esses recursos para aquisição da alimentação escolar. Então, o FNDE passa para a secretaria, que passa para as escolas públicas, ele também repassa o valor para as prefeituras, que enviam para as escolas municipais, também podem enviar para escolas públicas quando tem delegação da rede, né? Alguns estados transferem as suas escolas públicas para o município, também faz repasse para as escolas conveniadas, e o FNDE repassa direto para as escolas federais. Isso tanto recurso financeiro, quanto, né, as regulamentações. Então, o FNDE faz a regulamentação que monitora a alimentação escolar em toda essa rede. Então, como eu falei, tem um valor, né, calculado pelo número de alunos, eu não vou adentrar aqui pelo valor, mas esse valor, ele precisa ser complementado pela prefeitura ou estado, como eu mencionei. Um ator que faltou lá naquela figurinha, mas que eu vou dar um destaque aqui para ele, do programa, é o agricultor familiar. Por quê? Desde 2009, com a Lei 11.947, o FNDE, ele regulamenta que pelo menos 30% daquele valor que ele repassa precisa ser empregado na compra de alimentos advindos, né, da agricultura familiar, tá? E isso, né, é muito importante, é muito valoroso, porque além de, através de alimentos da agricultura familiar, a gente promover uma alimentação saudável e adequada, a gente também está apoiando o desenvolvimento sustentável, né, dessas famílias, dessas localidades. A gente promove o consumo de alimentos regionais, de alimentos locais, né, garantindo também a cultura alimentar, a soberania alimentar nesse sentido. Então, essa lei, né, ela veio para realmente transformar o programa ainda mais. Tanto é que, por conta de toda essa complexidade, né, e toda essa objetivo do programa, ele tem sido utilizado como exemplo em vários países no mundo, né? Então, o PENAI é hoje conhecido e citado por vários pesquisadores no mundo. Aqui na América Latina e América Central, África, a gente também tem o FNDE, né, tem uma relação muito forte no auxílio da implementação do PENAI num programa parecido, né, nesses países. Um outro ator que eu falei lá em cima, né, e como a gente está dentro de uma escola de nutrição, é o nutricionista. Então, como eu falei, o nutricionista, ele só pode ser nutricionista RT do programa. A gente tem o responsável técnico, e a depender também do número de alunos, a gente tem nutricionistas no quadro técnico, e ele tem, né, diversas
ações como coordenar todas as ações de alimentação escolar que ficam sob sua responsabilidade. Quais são as ações que o nutricionista tem dentro do PENAI? Ele planeja e acompanha o cardápio, bem como também planeja e acompanha as licitações, as chamadas públicas, ele que determina, né, os gêneros da agricultura familiar que vão entrar no cardápio, eles interagem com o Conselho de Alimentação Escolar, coordenam as ações de educação alimentar e nutricional, realizam teste de aceitabilidade, coordenam, né, ações em relação a controle higiênico sanitário, elaboração de manuais de boas práticas, treinam merendeiras e outros atores, fazem avaliação nutricional e desenvolvem o plano anual de trabalho. Vejam que não é pouca ação do nutricionista no PENAI. O controle social, como eu falei, também é um outro ator importante. A gente tem alguns controles, que são controles externos, realizado pelo Poder Legislativo, que auxilia, né, que tem auxílio nos tribunais de conta. A gente tem controle interno feito pela CGU, Coordenadoria Geral da União, e controladorias também dos estados e municípios, além de outros órgãos públicos, como o Ministério Público Federal, Estadual, TJ, Polícia Federal, entre outros, e o CAI, como eu tinha mencionado, né? Então, a gente, para funcionar o programa, ele precisa ter um RT e ele precisa também que responda pelo programa e precisa ter um conselho de alimentação escolar instalado. E aí, voltando então para o SECANE, né, isso tudo que eu falei um pouquinho rapidamente da alimentação escolar, é para a gente entender que toda essa complexidade, como eu tinha mencionado, não consegue ser acompanhada sozinha pelo FNDE e seus monitores que ficam lá em Brasília. Então, desde 2007, o FNDE faz essas parcerias com as IFES, né, com as instituições federais de ensino superior. Aqui tem o mapa onde a gente vê, né, as carinhas felizes onde tem SECANE. Aqui no Rio de Janeiro somos nós, Unirio, e tem também o SECANE UF, inaugurado em 2018. A gente tem alguns estados que não têm SECANE e em alguns momentos a gente realiza, outros SECANEs realizam monitoramento nesses estados. Por exemplo, a gente aqui do Rio de Janeiro, tanto o Unirio quanto o UF, vai monitorar também o Espírito Santo agora no ano de 2020. Bom, aí falando então agora do SECANE Unirio. Como eu falei, a gente foi habilitado em 2013, mas a gente começa as nossas ações em 2018. A gente pactuou, nesse momento, com o FNDE, 2 projetos, um plano de trabalho contendo 2 projetos, que a gente chama de P1, P2, quem trabalha no PENAI, né, quem conhece um pouquinho, sabe que a gente gosta muito de sigla, então, quem não estiver entendendo, enfim, se eu passar batido por alguma sigla, escreve no chat que depois eu volto. Mas a gente, então, elaborou esse PT com 2 projetos, um era para formação de atores envolvidos no PENAI, no estado do Rio de Janeiro, né, nos municípios e do estado do Rio de Janeiro, e o outro projeto que era a elaboração de material de apoio. E aí eu vou falar um pouquinho deles. Em 2018, então, né, nesse projeto que a gente chamou de P1, Formação de Atores Sociais Envolvidos no PENAI, a gente contou com uma rede de parceiros. Nós fizemos 4 encontros, eu vou mostrar para vocês. A gente teve parceria com o Tribunal de Contas, com a Controladoria Geral da União, Ministério Público, Conselho Regional, Conceia, a Reane, que é a nossa parceira desde sempre, né? A Reane é a Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar. Ela atua desde 2009, quando o Rio de Janeiro ainda não tinha, né, SECANE, e a Unirio compõe a Reane desde 2013. Talvez antes, eu é que entrei em 2013. A gente fez parceria com a antiga SEAD, né, Secretaria Especial de Agricultura Familiar, o Senar,
todos parceiros que estiveram com a gente ativamente nas formações. A gente também teve convidados, como a FBS-SAN, que falou para vocês na semana retrasada, aqui no Café Científico, o INAD, que é o Instituto de Nutrição Anne de Dias, também nosso grande parceiro. Essas formações, elas foram destinadas às entidades executoras. Então, para as formações eram convidados os secretários de educação, diretores, coordenadores da alimentação escolar, nutricionistas, diretores, conselheiros do CAI, agricultores, professores, entre outros atores. Como a gente, iniciozinho de 2018, estava começando a organizar o nosso produto de formação, eu acabei participando pelo SECANI de uma reunião no Ministério Público, e lá eu conheci a presidente do CAI do Rio de Janeiro, que também tinha proposto algumas formações aqui para o Estado, e a gente pensou, poxa, então vamos fazer parceria, né? Vamos somar as nossas ações? E assim a gente fez, e nasceu então em 2018 o Circuito do PAI, Programa de Alimentação Escolar do Estado do Rio de Janeiro. A gente teve em torno de 500 participantes ao longo de 4 encontros regionais, participaram gestores, nutricionistas, conselheiros, diretores, enfim, estudantes de nutrição, todos aqueles atores que a gente falou. Nós fizemos 4 encontros regionais, um em Campos, um em Volta Redonda, um em Friburgo e um no estado, um aqui no Rio de Janeiro, no Vera Janacópolis. A gente tinha um dia, que era um dia com aqueles parceiros que eu mencionei, TCU, CGU, MP, onde a gente falava dos vários olhares, né, sobre o PENAI. E o nosso segundo dia, a gente fez uma dinâmica para tornar o encontro mais atrativo, mais interativo. A gente utilizou a dinâmica do aquário para nortear a nossa roda de conversa, e a gente perguntava nessas rodas, né, essas rodas continham todos os atores misturados, então a gente fazia 3, 4 rodas de conversa, onde tinham nutricionistas, gestores, conselheiros, e a gente perguntava o papel de cada um deles no PENAI, onde cada um poderia falar do seu papel e do papel do outro. Foi muito interessante, gerou muita discussão, assim, discussão boa, né, construtiva, uma interação muito bacana dos 4 encontros. Então, como eu falei, a gente tinha lá uma previsão de atender 280 pessoas, a gente ultrapassou esse número, né, quase o dobro. A gente atingiu 68 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, então aqui só para a gente ver o mapa, né, todos esses em vermelhinhos participaram de pelo menos uma das formações promovidas em 2018, a gente atingiu aí mais de 70%. O outro produto de 2018 foi a elaboração de materiais de apoio para o FNDE, que tinha como objetivo desenvolver materiais de educação alimentar e nutricional articulados ao currículo escolar do ensino fundamental e médio. Esse produto também foi formado com parcerias, com o NUCANI, o ERJ, que aquela rede que eu comentei, ela fica no NUCANI, que é o Núcleo de Alimentação e Nutrição Escolar, e uma parceria também com o movimento Comer Pra Quê, que muitos da escola também já conhecem, com a participação da professora Thais, da professora Giane e da professora Amábila. Então, vários foram, né, os materiais elaborados. Então, teve a criação de contracapas dos livros didáticos do ensino fundamental 1, todas as disciplinas tiveram contracapas com a temática da alimentação saudável, mesmo de óculos eu estou enxergando pouco, estou tentando ver aqui qual é essa disciplina, mas teve biologia, matemática, geografia, então todas essas contracapas tinham esse objetivo.
Teve também a elaboração da criação do material de apoio dos educadores para as contracapas do ensino médio, que já tinham sido elaboradas com o projeto Comer para Quê. Foram criados também cartazes para escolas de todo o Brasil. Um outro material produzido foram spots de rádio, que está pronto, eu vou falar agora um pouquinho de como que está isso agora. E teve também a produção de um jogo educativo para alunos do ensino fundamental. Bom, como vocês podem ver, de elaboração de material foi muita coisa, né? A gente teve um surto na hora da criação do plano de trabalho. Obviamente, criar tudo isso em um ano não foi possível, então a gente, para 2019, a gente prorrogou esse produto, mas eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, aqui são algumas fotos, né, das oficinas, várias pessoas de dentro da Unirio participaram, de fora também, professores da rede de ensino, outras universidades, Secane-UF, Reane, enfim, foi uma construção coletiva, né, bem nos moldes de como geralmente são né, as oficinas e os produtos trabalhados pelas queridas professoras Thaís, Lourdes, Cláudia, Giane, que comandam, né, que levam à frente esse produto, então não seria diferente. Então, aqui estão as contracapas dos livros didáticos, né, então, ó, português, matemática, que ela era português, matemática, ciências, história, geografia, esse aqui é o exemplo do material de apoio, que foi para os educadores do ensino médio, né? Então, tinha apresentação da temática, falava sobre alimentação como tema transversal entre as disciplinas, né? Correlacionavam a temática da quarta capa com o vídeo do Comer para Quê, e aí depois, né, tinha o desfecho da temática e a apresentação das atividades propostas. Esse aqui foram os cartazes, né, também no sentido de reforçar os materiais didáticos do ensino médio. Muita riqueza, né, o material. Os spots de rádio, então, ele traz, né, um roteiro para a capa do ensino médio e do material de apoio também, um outro para o ensino fundamental e um de promoção de alimentação saudável nas escolas. Não vou conseguir colocar para vocês, mas posso dizer que está muito legal. Um outro material também elaborado foi o NutriQuiz, que é um jogo educativo. É um jogo colaborativo para o Ensino Fundamental 2, é um jogo de cartas com tabuleiro, perguntas e respostas, trabalha a promoção da alimentação saudável nas escolas e colabora com a consolidação do PENAI, e uma coisa muito interessante desse jogo é que ele pode ser feito, né, pelos atores que estão recebendo esse material, então, com a utilização de recursos, e não precisa de muito recurso para você trabalhar esse jogo. Mas tenho certeza que o pessoal do P2 está aqui, depois eles podem complementar também. Bom, em 2019, como eu falei, a gente prorrogou a elaboração do material de apoio, né, porque não é brincadeira a elaboração desses materiais. A gente manteve a formação de atores envolvidos no PENAI, só que em 2018 a gente fez 4 formações, em 2019 a gente fez 2 formações, até porque no ano anterior a gente já tinha atingido 70% do estado, como eu mostrei para vocês, e um outro produto, que esse aqui era a menina dos meus olhos, quando eu entrei no Secane, que era assessoria e monitoramento aos municípios e estado do Rio de Janeiro. E uma coisa também interessante é porque toda assessoria e monitoramento que a gente faz, no último dia a gente realiza uma formação para o município que a gente está assessorando e para 5 municípios ao redor. Então, dessa forma, a gente complementava a formação dos atores em 2018.
A gente também teve uma formação no Vera Janacópolis no final do ano passado, e teve também uma que foi bem inovadora, assim, a gente até utilizou um modelo que foi utilizado pelo Secane do Recôncavo Baiano, e a gente fez em Mangaratiba, com as merendeiras, né, que, como eu falei lá atrás, é um ator muito fundamental para uma plena execução do programa, e que muitas vezes não é valorizada da forma como merece, em termos de formação, né, de acolhida. Então, a gente fez essa formação em Mangaratiba, que é um município que está aqui no Rio de Janeiro, com uma proposta muito bacana, já há alguns 2 anos. A gente vai até publicar nas nossas redes, no Instagram, redes, né? Instagram, Facebook, a experiência de Mangaratiba, principalmente agora durante a pandemia. Então, a professora Giane deve estar aí também ouvindo, depois ela pode contar, a professora Michele, Lourdes, porque realmente foi encantador essa formação. Eu não estava presente, mas todos os relatos são de encantamento. Então, em 2019, a gente começa a assessorar os municípios aqui do estado. No início foram 12 municípios, né, nesse ano. A gente assessorou Teresópolis, Três Rios, Guapimirim, Nilópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, Resende, Volta Redonda, Mangaratiba e Angra dos Reis. A gente também fez 2 visitas acompanhando o FNDE, que foi Macaé e Arraial do Cabo, e a gente ficou com a assessoria do Estado do Rio de Janeiro. Essas assessorias, né, como é que elas vêm para a gente? É uma seleção feita pelo FNDE, principalmente para aqueles municípios que têm ainda alguma dificuldade na execução plena do PENAI, né? Então, ou que não alcançou os 30% da agricultura familiar, ou que teve alguma demanda oriunda dos órgãos de controle, ou que teve alguma denúncia no FNDE, enfim, então a gente acaba recebendo esses municípios do FNDE e começa, então, a aproximação para assessoria e monitoramento. No ano de 2018, a gente assessorou, né, cerca de 180 profissionais. Como que funciona a assessoria? A gente passa a semana no município, né, os nossos agentes penais, eu vou depois apresentá-los para vocês, eles viajam ou domingo ou segunda de manhã cedo, a depender da longitude, né, de quão longe é o município que a gente vai assessorar, e a gente, né, em muitos momentos, professores também acompanham, e a gente passa a semana inteira nesse município. A gente tem bolsistas também, que eu também vou apresentar, que acompanharam esse processo em 2019. A gente visitou 57 cozinhas escolares municipais, mais 9 cozinhas estaduais. A gente também, durante essa uma semana que a gente fica no município, a gente conversa com todos os atores envolvidos que a gente falou lá no início. A gente tem uma conversa com o nutricionista, com o secretário, com o CAI, com a agricultura familiar, com os diretores, com as merendeiras, isso tudo para a gente poder compreender e melhor, né, e subsidiar o nosso processo de assessoria para aquele município. Então, aqui são algumas fotos, né, a gente em loco, aqui foi Mangaratiba, aqui, se eu não me engano, foi Belfor Roxo, enfim, são algumas das poucas fotos que deu para colocar aqui, porque são muitas fotos. Aqui, na verdade, em 2020, perdão, eu acabei no copia e cola esquecendo de passar para 2020. A gente, em 2020, pactuou 3 projetos, né, na verdade, a gente pactuou a formação dos atores envolvidos no PENAI, só que agora para o estado do Rio de Janeiro, somente. A gente pactuou a assessoria e monitoramento, para esse ano de 2020 serão 20 municípios, mais o estado,
E a gente, agora, nesse ano de 2020, está finalizando algumas das etapas daquele material de apoio. Até mês que vem a gente está entregando todo o material, incluindo os spots, os jogos educativos para o FNDE. Gente, ficou muito lindo. Bom, eu falei um pouquinho, né, do Secane Unirio em relação às pactuações com o FNDE. Mas e o Secane Unirio, para além dos planos de trabalho pactuados com o FNDE? Bom, desde o primeiro ano do Secane Unirio, a gente cadastrou o Secane como um programa de extensão. Então, a gente tem um programa de extensão cadastrado na ProEx, chamado Secane Unirio. Nele estão associados 2 projetos, um que é o projeto de assessoria e monitoramento aos municípios e ao Estado, e outro que é um projeto de elaboração de materiais educativos. A gente está com um projeto de pesquisa, que é o mapeamento da execução do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição Escolar no Estado do Rio de Janeiro. A gente, ano passado, submeteu em rede uma proposta de mestrado profissional. Esse mestrado profissional, a proposta dele é que seja colaborativo com todos os secanes que eu mostrei para vocês. Ano passado, como acontece muito com os programas, né, não foi aprovado, porque precisava de algumas reformulações. Esse ano, né, em virtude da pandemia, os cronogramas foram todos modificados, então a gente está com essa proposta ainda parada, mas ela é uma proposta, né, em andamento. A gente, dentro do Secane, tem um projeto de pesquisa que é a avaliação dos cardápios executados, no âmbito do PENAI, no Rio de Janeiro. A gente tem uma aluna do CESAM, que é o curso de especialização em segurança alimentar e nutricional, que é a Ana Beatriz Azevedo, deve estar aí escutando, nossa egressa, né, e que fique por bastante tempo, né, Bia? Ela está trabalhando nesse projeto com outros alunos da Unirio. A gente tem alunos de graduação também associados, como a Vanessa Tinitel, entre outros. Uma notícia aqui também, fresquinha, a gente no sábado fez uma live, que era para conversar, né, a gente fez uma live que tinha o título Alimentação e Nutrição do Escolar em Tempos de Pandemia, dialogando com as instâncias de controle, e essa live foi a inauguração dos nossos seminários de alimentação e nutrição escolar da Escola de Nutrição Unirio. Ele vai, né, a gente vai promover, então, a gente em breve vai divulgar o cronograma dos seminários. Ele vai contar como horas complementares, está cadastrado também na ProEx, saiu ontem o cadastro, e quem sabe para frente o objetivo é torná-lo uma disciplina optativa. Esses seminários, ele não é fechado só para o aluno de graduação. Isso também é uma coisa bem importante, porque ele vem com o objetivo justamente de, ainda na graduação, permitir uma aproximação com os atores do PENAI. E durante a pandemia, né, o que o Secane Unirio vem fazendo? A gente vem trabalhando pra caramba. A gente está fazendo assessoria e monitoramento remoto aos municípios e estado. Vale lembrar, né, acho que a Vanessa falou isso na semana retrasada, durante a suspensão das aulas, saiu uma lei logo ali no início de abril para garantir que esses alimentos, né, chegassem nos alunos, essa alimentação chegue no aluno, né, a gente entende a suspensão das aulas como importante e necessária agora, mas a gente não poderia deixar de fornecer alimentação, seja na forma de kit, entre outras iniciativas, entendendo que é um período muito importante e que a gente sabe que muitos dos alunos podem estar em vulnerabilidade social, em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Claro que também pegou a todos de surpresa, ninguém estava preparado para essa pandemia, então, grande parte dos RTs dos municípios e do estado tiveram dúvidas e tiveram, né, alguns questionamentos, então a gente está diretamente com os RTs, com os secretários, com os CAIs, no município e no estado do Rio de Janeiro. A gente está participando em grupos de trabalho que vêm justamente nesse sentido, discutir a execução do PNAE durante a pandemia. Então, a gente está ativamente junto com a Reane, com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, com o PSE, com o CAI do Estado, com a Alerj, né? A gente, ano passado, também participou de um grupo técnico que fez propostas de mudança num projeto de lei do deputado Serafini, que participou também da nossa live. Então, a gente está trabalhando também, né, em termos de incidência política, para que a gente possa ter uma plena execução do PNAE durante a pandemia e pós-pandemia também. A gente está fazendo o mapeamento das ações realizadas nos municípios e no estado do Rio de Janeiro durante a suspensão das aulas. A gente, no início, né, Secane Unirio, junto com a Reane, teve a ideia da elaboração de um questionário para compreender as ações que estavam sendo realizadas, se os municípios estavam oferecendo alimentação, se era kit, se era voucher, como que isso estava funcionando. E aí, a gente percebeu em reuniões frequentes que a gente tem com o FNDE, que outros secanes estavam fazendo também, e aí, então, a gente partiu para uma proposta de um questionário unificado, de todas essas propostas de todos os secanes, para a gente ter um instrumento único, que vai ser passado, né, vai ser enviado a todos os municípios do Brasil pelo FNDE, com o nosso apoio com os secanes. Então, outra novidade, esse questionário ficou pronto agora, às 14 horas, e agora, acabando aqui a apresentação, a gente vai começar o envio para os municípios. Como eu falei também, a gente, né, então, teve a live no sábado como nosso primeiro evento dos seminários de alimentação e nutrição escolar do Secane Unirio. Tivemos 120 participantes para um sábado de 3 horas às 5h30 da tarde. Foi muito bom, né? Assim, a discussão foi muito rica, quase que a gente não consegue acabar. Enfim, acho que a gente estaria até lá falando, deu para perceber que a gente fala bastante, eu falo bastante. Principais conquistas e desafios do Secane Unirio, como conquistas, né, o próprio Secane Unirio, né, então a gente ter o Secane Unirio, a gente também ter o Secane UF no estado do Rio de Janeiro é muito importante, a gente é um estado que tem uma diversidade muito grande entre os 92 municípios. A gente tem um desafio que é a Secretaria Estadual de Educação, né, com 1.500 escolas distribuídas nos 92 municípios. Então, a gente conseguir acessar esse grande número de atores sociais, tanto no processo de formação, quanto assessoria, quanto no material de educação nutricional, é muito importante e rico para o processo de implementação e execução do PNAE no Estado. Uma conquista também e desafio, né, o desenvolvimento de materiais de AM para as escolas, também como conquista e também como desafio, assessoria e monitoramento a municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu citei que em 2020 a gente pactuou assessorar e monitorar 20 municípios no estado do Rio. A gente está em reunião frequente com a FNDE. Provavelmente essa assessoria nesse ano vai se dar de forma remota, então tanto a assessoria quanto a formação. Então está aí também lançado, né, um novo desafio, mas acho que a gente está, aqui ficou minúsculo, mas como a gente está, acho que a gente está conseguindo superar, né, algumas das dificuldades que a gente vinha enfrentando no início da pandemia, em relação a algumas atividades, né, a gente acho que tem conseguido fazer de forma remota.
A gente também teve como conquista, organização e desafio, tudo é conquista e desafio, né? Conquista por um lado e sempre um desafio também. A organização e participação de eventos sobre alimentação escolar. Esse ano a gente ia sediar o encontro dos Secanes, todo ano os Secanes se encontram, a gente ia sediar, ia ser aqui no Rio de Janeiro, mas em virtude da pandemia não pôde acontecer. A gente também pode destacar o fortalecimento e ampliação da rede de parceiros, né? É muita riqueza a gente poder ter e discutir e trabalhar com tantos parceiros, como aqueles mencionados já em alguns pontos da apresentação. A gente tem também, né, teve como conquista o desenvolvimento de metodologias participativas, né, a gente levou aquela ideia de oficinas do aquário, né, e de outras modalidades para o FNDE, que que tinha um modelo mais fechado, assim, de formação, mas foi atendido e muito elogiado pelo FNDE. A gente tem um campo de formação de estudantes de graduação e pós-graduação, então TCCs estão, né, sendo construídos, dissertação, entre outros materiais, apresentação de trabalhos em congressos e produção científica também, são aí conquistas e desafios lançados. Um pouco da nossa equipe, né, perdão, isso aqui era para estar no outro slide, que foi a live de sábado. Ficou um pouco fora de ordem, me desculpe. Mas aqui, então, a nossa equipe, eu estou atualmente como coordenadora geral do Secane, o Michel Musselin como coordenador da assessoria. A gente tem a Thaís Salema, que eu mencionei, né, ela foi a nossa coordenadora geral, ela está como professora colaboradora, está em licença maternidade, mas está aí, tenho certeza que já louca para voltar, né, para colaborar com o Secane, fechar os materiais educativos. A gente tem a professora Cláudia Roberta, do DNSP, professora Elaine Lima, do DNF, Maria de Lourdes, como coordenadora da formação, nossa querida especialíssima diretora da escola, como professora colaboradora também da elaboração dos materiais educativos e da formação. A gente tem as agentes PENAI, então, Renata Albino está com a gente desde o ano passado, a Ana Beatriz, essa aqui, que muitos devem conhecer, que agora é pós-graduanda e que está trabalhando no TCC, que eu falei, Ana Carolina Veiga, nossa bolsista de extensão, Carol, linda, nossa Laura Buarque, também bolsista de graduação, linda também, gente, muito orgulho dessa equipe. A Thaís Goirin, que é nossa agente PENAI também, fica com a gente na coordenação geral. A Lívia de Paula, outra agente PENAI, que junto com a Simone Souza e Érica, que também são agentes PENAI, estão direto na assessoria e monitoramento. A gente tem vários colaboradores também, que colaboram, já colaboraram dentro do Secane e em alguns momentos também mais pontuais, então também agradecimento a todos os colaboradores, professora Michele Teixeira, professora Lúcia Rodrigues, a Natália, que foi a nossa primeira agente PENAI, uma linda, que era RT de Petrópolis, participou do Super Merendeiras, um programa que eu não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer, mas que era um reality show das merendeiras, né, era um programa de alimentação e nutrição, teve uma competição entre as merendeiras, a Natália foi jurada. Camila Costa, nossa agente do ano passado, Ariane Faustino, Tamara Pinheiro, Paulo César Castro, também foram agentes PENAI, e as alunas Vanessa Tinitel e Maria Birma, que também estiveram com a gente até o ano passado. Se faltou alguém, gente, peço mil desculpas, e acho que era isso. Alessandra, olá, Oi. boa tarde a todos.
Tá me ouvindo, Oi, Alê? tô te ouvindo, tô Então te tá ouvindo. bom. No começo eu tive uma dificuldade aqui, não consegui estar exatamente no momento que você começou. É, mas queria agradecer brilhantemente aqui. Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma dúvida. Eu não sei se você conseguiu acompanhar o chat durante a sua apresentação, que foi brilhante. Mas Não, alguém Mika, eu botei em forma de tela, não dá e para. aí eu não vi o chat, É, desculpa. a Tatiana perguntou se vocês já fizeram ação em Mendes. Em Mendes, não. A gente ainda não. A gente não sabe quais serão os municípios desse ano. A gente sabe que são 20. A gente vai também ter, dentre esses 20 municípios, municípios do Espírito Santo, mas a gente ainda não sabe quais são os municípios. Esse processo de assessoria e monitoramento, o Secane-UF também faz. Então, pode ser que Mendes fique com a gente, ou fique com o Secane-UF, ou que nem tenha sido selecionado, né? Se ele tiver lá com gestão positiva, super, super bem, ele pode nem ter sido selecionado. Maravilha. E aí, uma pergunta do próprio Nidem, né? Como que os alunos podem participar dessas construções? Eu acho que a Alessandra deixou Ai, claro no final, né? Mas se você quiser falar um pouquinho. eu acho que, né, a gente está, então, primeiramente, assim, quem quiser participar com a gente de forma voluntária, se candidatar como bolsista, né, a gente teve seleção no início do ano, né, ainda antes da pandemia, uma semana antes a gente fechou a entrevista de bolsistas de extensão, cadastrando como projeto de pesquisa, a gente pode daqui a pouco também solicitar bolsa de pesquisa para a área, né? A gente ainda não, a gente está nesse processo, mas nesse momento poderia participar como voluntário, e elaborando TCC, elaborando material, né? Toda a equipe é muito receptiva, não só professores, mas os agentes, os próprios alunos já egressos, né, como a Ana Beatriz, todo mundo é muito receptivo a qualquer ideia que tenha alimentação escolar. E isso para outros professores também, né, Michele, assim, como a gente falou, né, ao longo de alguns meses atrás, professor que queira, de repente, trabalhar com a área de análise sensorial, com desenvolvimento de produto, né? O Secane está muito aberto para que a gente estabeleça essas parcerias. Essas ações, para além do que a gente pactuou com a FNDE, a gente está conseguindo construir agora, né? Porque você sabe, né? Você está dentro do Secane, né? De alguma forma, teve com a gente muito diretamente, né? Então, o serviço é muito. Então, a gente também está agora tentando respirar e abrir essas frentes para internalizar o Secane, né? Internalizar a área de alimentação escolar. Então, alunos que queiram estar com a gente nos seminários, que queiram participar, enfim, do que tiver ideia, a gente está aceitando. Maravilha. Aqui mesmo foi comentado que esse debate que vocês fizeram no sábado foi de altíssimo nível, foi excelente. Então, que realmente fica o convite a todos, né? Alessandra, eu só tenho a agradecer em nome do Nidem pela sua disponibilidade em apresentar para a gente Secane. O Secane é um trabalho que dá muito orgulho para todos nós, né, aqui da Unirio. Se não dá, eu acho que é por falta de conhecimento de tudo que ele faz, né? Porque ele faz muita coisa. Eu, pelo menos, quando eu falo sempre isso às 4 vezes. Tá vendo essa contracapa aí? Foi a gente que fez, né? Tá vendo essa assessoria de município? Foi a gente que fez. Então, acho que é muito bacana a gente ter o nome da Unirio, né? Chegando. E aí eu vou dizer no Brasil todo, né? Não sei se você chegou a falar, a gente teve, né, a exposição na Bienal do Livro, né, no ano passado. Então, é muito bacana a gente ter essa visibilidade toda, e isso é fruto de todo o trabalho de vocês, que, como você falou, é muito.
Tá? Então, em nome do Nidem, eu agradeço. Fala, quer falar alguma coisa? Assim? Não, a gente que agradece o Nidem, né? Assim, primeiro parabenizei lá no início, né? Tinha falado que o trabalho de vocês tá excelentíssimo, assim, muita admiração por vocês, muita admiração aí pela Raquel, vejo ela lá na rata de rede, né? Me manda que eu divulgo. Então, assim, o trabalho de vocês realmente está assim, brilhante. Então, a gente que agradece. Acho que realmente é muito importante a gente falar do Secane, né, das ações dentro da escola, porque muitas vezes a escola não está sabendo o que a gente está fazendo. Então, eu acabei nem mencionando, mas acabou de sair uma resolução, que é a resolução 6, agora do FNDE, é fresquíssima, essa resolução ela revoga 26 de 2013 e ela que rege os parâmetros nutricionais para aquisição e oferta do PENAI, e teve participação da Escola de Nutrição, né? Eu na época, tive o convite para participar como docente da área de dietética, participei do grupo de trabalho em 2018, representando ali a Unirio. Então, acho que, assim, é muito gratificante a gente poder ver a Escola de Nutrição da Unirio trabalhando nas propostas, né, pensando política pública. Acho que é muito, muito orgulho, assim, da Escola de Nutrição, e agradeço demais vocês aí por Com tudo. certeza. E, obviamente, que esse agradecimento está em nome da Alessandra, mas se estende para toda a equipe do Secane, que a Alessandra citou aqui, né? Com certeza. Equipe maravilhosa. E a Thaís, não sei se a Thaís conseguiu acompanhar a gente, mas que também coordenou brilhantemente nesses últimos anos, né? Com certeza. Não, e você também, né? Que todo mundo, uma vez Secane, sempre Secane. É isso, com certeza. Eu falo, mesmo quem está de fora, né, eu acho que é essa situação que talvez eu me encontre hoje. Eu falo, hoje eu não estou na equipe, mas o que precisar, e se precisar unir forças, trabalhos que sejam mais extensos, eu acho que todo mundo quer colaborar, né, e tem muito a aprender, né? Eu acho que e os alunos, eu vou estender isso para os alunos, com certeza também. A gente não tem como aprofundar tanto isso quando a gente está na disciplina de materno-infantil, talvez não também da disciplina de saúde pública, né? E aí, quem vivencia isso, eu acho que as meninas que tiveram a oportunidade de participar aí enquanto bolsistas ou voluntárias, elas vão ter essa fala, né? É uma vivência totalmente ímpar, né? Diferente de tudo aquilo que elas veem durante a graduação. Então, uma oportunidade maravilhosa, com certeza. Tá? A gente está muito animado para tentar. A gente está muito animado para tentar criar a optativa, né? Ia ser agora, a gente ia dar encaminhamento a isso agora, mas a pandemia nos limitou. Mas isso é uma proposta bem clara, assim, para breve. Sim, para a gente discutir. Excelente, né? E que está o mestrado, né, Alessandra, em alimentação escolar também. A gente pode até dizer um desdobramento do próprio trabalho do Secane, né? Então, dando Sim. frutos e bons frutos, né? Muito consolidados aí para a nossa escola. E que tem uma equipe, né? Porque assim, a equipe para o mestrado, né, conta com uma equipe de professores muito, né, de excelência da escola. Então, você, Lúcia Rodrigues, Simone, né, a Simone, Michel, Mônica, professora Flávia. Elaine, Flávia. Então, a gente está aí também pensando, né, e torcendo muito para um desdobramento feliz. Isso aí. E que os professores que estiverem assistindo a gente, né, que fiquem convidados a fazer isso. Sim. Também, né? Que é apresentar os trabalhos. A gente tem tantos trabalhos bons que são desenvolvidos na escola e a gente precisa que os outros professores também conheçam esses trabalhos, que os alunos conheçam esses trabalhos, né, para que a gente consiga aumentar a nossa produção, né, assim, que a gente consiga fazer parcerias que deem frutos. Então, acho que o objetivo do Unidem nesse momento é esse, né? Com certeza. Eu lembro que a gente, no primeiro momento que falou... Fala, Gia. Posso falar um negocinho com depois? Certeza, Gia. Tá depois. Termina aí. Não, eu ia dizer só que, em função desse momento de pandemia, de Covid, eu acho que todo mundo queria ouvir da Alessandra, né? A ajuda, né, que o Secane está dando e inúmeras ações que vocês estão fazendo. E eu voltei um pouquinho atrás, segurei até a Raquel, falei, não, Raquel, a gente tem que falar do Secane, o que é que o Secane produz, né?
Mas, com certeza, está todo mundo sempre também muito curioso em saber todas as atividades que são feitas. Tá? Mas pode falar, Jane, agora. Eu queria, antes de mais nada, né, aí falando na posição que eu me encontro, né, como diretora da escola nesse momento, falar da satisfação que a gente tem, né, de ver o quanto a nossa escola, através do Secane, está fazendo jus, né, e concretizando, de fato, o compromisso social que a universidade tem, né? E a prestação de serviços que nós podemos dar por sermos público, por termos qualidade, por sermos cientistas, né, que pesquisam, que trabalham, que desenvolvem, desenvolvem inovações, criam. Então, uma grande satisfação de poder ter, né, junto ao Anderson, que me antecedeu na direção e que também teve uma importante presença para nós sermos considerados um Secane, né, a Unirio. Então, isso é muito gratificante. E como professora, que não estou no Secane como diretora, estou como professora e continuarei, porque acredito muito nesse trabalho, porque considero que o programa da alimentação escolar, né, o Programa Nacional PNAE, é um dos programas realmente mais importantes, e a gente tem que começar pelas crianças mesmo, né, pelos escolares, pela educação básica, pelo ensino básico, ensino infantil, educação infantil. Então, é muito importante o que a gente está fazendo, né? A contribuição não é só nossa, né, enquanto docente, com o nosso, sei lá, nosso know-how, nossa expertise, com material educativo, mas é o quanto eu aprendi e estou aprendendo no Secane, né, enquanto profissional e enquanto pessoa. E quero agradecer demais a apresentação da Alessandra, que foi excelente. Assim, sem palavras, porque ela conseguiu mostrar todo um trabalho, uma seriedade, um esforço que toda a equipe, todo mundo que colabora, interna e externamente, faz para engrandecer o nome do Secane, da Escola de Nutrição e da Unirio. Então, é isso. Obrigada, e também de lembrar, né, o trabalho da Tatá, né, que a gente fala da Lê, mas é como nós somos um time, como diz a Lourdes, né? Então, a gente sabe que da nossa competência, do nosso comprometimento, né, da nossa responsabilidade social, e não poderia ser diferente. E a gente já estava programando essa apresentação num colegiado, e não pudemos fazer porque tivemos que fazer o nosso isolamento social, nosso afastamento social, mas estamos aqui através do Nidem, que também lá na última live do Nidem, eu botei, o que você quer para o próxima live? Aí eu coloquei uma apresentação do Secane. Então, eu agradeço demais também vocês, tá, Mi? Você, Raquel, maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo nesse momento, muito importante. Um beijo para vocês todos. Obrigada. Obrigada a você, Jônia. Não tenho nem palavras, né? A gente fecha com chave de ouro na fala da nossa diretora, né? Que não podia ser mais incrível. Cadê a Alessandra? Já não estou achando ela aqui. Estou aqui. Não sei se a Alessandra caiu. Estou aqui. Então, tá. Não, tá aqui. Como CCBS agora. Então tá, quer falar mais alguma coisa, Alessandra? Senão eu encerro aqui nossa reunião. Quer colocar mais alguma coisa? Não. Só agradecer mesmo e parabenizar. Agradeço a presença de todo mundo. Eu queria Nós só... tivemos mais de 50 pessoas aí, quase 60 pessoas durante todo o tempo da apresentação. Então, muito legal, pessoas de outras instituições participando e também elogiando. Então, isso deve muito ao seu trabalho também. Muito obrigada, Alessandra. Só queria dizer, Mia, que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, tá? Que eu estou com muita saudade. Só queria bom demais isso. Assim, né? Mas a gente já está com saudade, né, minha filha?
é isso. Eu queria né, subir, descer na nossa escola, ver os alunos, abraçar. É isso, tomar um cafezinho de verdade ali feito, né? Pois é. Todo mundo junto. É isso. Tá bom, muito obrigada. Também elogiando a gente, Claudinha. Na Claudinha, verdade... Eu só achei que a Alessandra te apresentou como Cláudia Roberta, as pessoas não sabem nem quem é. Pois boca, é. Né? Deixa eu só, Michele, agradecer ao Anderson também, né? Ele teve realmente, como a Giane falou, uma participação importantíssima lá em 2013, 2014, quando a gente foi habilitado. Infelizmente, por um contratempo, a gente não conseguiu colocar, né, o nosso plano de trabalho em prática naquele período. Acho que você já estava também, né, Michele? Sim. Nesse período já. Então, agradeço muito também ao Anderson. Desculpa, Claudinha, que às vezes eu tento ser séria, né? Senão eu ia falar Clau. E aí eu não posso falar professora Clau. Mas, enfim. Então, agradeço muitíssimo. E Claudinha, do coração. É isso. Obrigada, pessoal. Fiquem Obrigada. em casa. Continuemos assim, com todos, se Deus quiser, com saúde e se protegendo, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.